Olá, pessoal, muito bom falar com vocês, dando mais uma vez início ao nosso evento, né, com a nossa trilha da avaliação diagnóstica. E é um prazer ter você aqui comigo, tá bom? Eu gostaria muito de dividir com vocês um pouquinho do meu conhecimento e eu preparei essas 3 aulas para a gente abordar esse assunto, esse tema, né, que às vezes ainda causam algumas dúvidas, tal, principalmente para nós, professores que trabalhamos com a inclusão. É importante esse processo de avaliação, principalmente porque nós estamos nas escolas inclusivas, não é isso, gente? E a escola inclusiva, a gente não tem mais aquela turma homogênea, onde todos têm o mesmo conhecimento, né? Então, faz-se necessário a avaliação diagnóstica, tá? Então, vamos dar início à nossa aula. Antes de começar, eu gostaria de me apresentar. Meu nome, Fabi Mendanha, muitos de vocês já me conhecem, né? Muito prazer ter você aqui comigo nessa aula. Eu sou educadora já há 25 anos e trabalho na área de inclusão há 13 anos, na sala de recurso para alunos com deficiência visual. Esse é meu público principal, mas eu atendo todos os tipos, né, de criança, de alunos com necessidades educativas especiais. E este ano eu resolvi trazer um pouquinho do meu conhecimento aqui para o universo online. Eu já trabalho na formação de educadores, trabalho com as crianças bastante tempo, então desenvolvo esse projeto já há algum tempo no mundo offline. E hoje, né? Hoje não, já desde o início do ano eu estou com esse projeto aqui no online e é um prazer ter você aqui comigo, né? Para a gente dividir um pouquinho esse conhecimento. Sou pedagoga, sou especialista em desenvolvimento humano, também sou especialista em deficiência visual e atualmente estou concluindo mestrado na educação especial, desenvolvimento cognitivo e motor. Esse mestrado eu faço pela Universidade do Algarve, né, gente, lá em Portugal. Retornei ao Brasil devido à pandemia e estou aqui desenvolvendo esse projeto. É muito bom ter você. E você vai me perguntar, Fabi, mas por que você resolveu trabalhar na educação especial? Muita gente já me perguntou isso, né? Inclusive as meninas que estão no grupo. Então, eu resolvi, gente, por quê? Em 2003, exato, 2003, já tem alguns anos, eu tive uma gestação. Essa gestação ocorreu bem, mas quando meu filho nasceu, já no último mês, na verdade, no último exame, eu descobri que ele tinha algumas comorbidades, né? E que poderia ser uma criança especial, né? Que poderia ter alguma questão que os médicos naquele momento não sabiam dizer ainda, porque era alguma questão intelectual. No exame lá de ultrassom foi vista algumas alterações neurológicas nele. Só que quando ele foi nascer, né, o meu parto foi bastante complicado, foram 48 horas de parto, e meu filho ele nasceu então com bastante problema, principalmente respiratório. Em outra oportunidade eu conto detalhes do parto, porque já tem tantos anos, né? E o que aconteceu? Ele foi para UTI e ele viveu 30 dias. Sim, nasceu com bastante problemas, foram feitos bastantes exames e nasceu com grandes questões. Ele tinha síndromes, na verdade, né? E diante dessa minha realidade nesse período, eu sofrendo tudo, né? Quem não sofre um luto, essa notícia, porque foi uma atrás da outra. Então, eu entendo um pouquinho a realidade dessas famílias. E aí foi assim que eu decidi trabalhar no ensino especial. Quando eu retornei da minha licença, eu pensei, bem, o que eu vou fazer agora? O que eu posso contribuir com o mundo, né? E foi então que eu comecei os meus estudos. Minha primeira formação na área foi lá no Benjamin Constant, na deficiência visual, né? Uma excelente formação. E desde então eu voltei para Brasília, né? Passei quase um ano no Instituto Benjamin Constant. E quando eu retornei, decidi procurar os caminhos. Foi quando eu fui para a sala de recursos de deficiência visual, onde essa sala ela é um centro aqui na minha região. Nós atendemos 63 escolas, fazendo essa formação tanto para os professores, para esses professores atenderem as crianças dentro de suas classes, né? E também atendendo essas crianças no meu espaço de trabalho, tá certo? Sou mãe,
tenho um filho atualmente de 5 aninhos, o João Guilherme, minha paixão, e foi isso que eu decidi. Tá? Então, daí vieram várias formações. Tenho formação na área do TEA, tenho formação em deficiência visual, TDAH, dislexia, agora estou concluindo o mestrado. E nessa minha longa caminhada, a gente também não sabe como fazer, né, gente? A gente fica muito perdido, porque tudo é muito, assim, teórico, tem muita suposição, faz assim, não faz, nada é muito claro. Então, eu decidi mesmo pesquisar o assunto e o que eu trago para vocês nas minhas aulas, no meu curso, em tudo mais, é resultado da minha prática pedagógica, é resultado de pesquisa e de estudos, tá? Então, é hoje que eu quero compartilhar aqui com vocês. O vizinho e o cachorro. Olha aí. Então, vamos lá. Antes de começar, eu quero dar alguns recadinhos aqui que eu acredito que são muito importantes. Primeira coisa, essa aula faz parte do meu curso. É uma aula que eu resolvi abrir para o público. Então, eu estou aqui com alunos meus e também com o público em geral, que eu fiz o convite. Muito obrigada por você ter aceitado, tá bom? E outra coisa que eu gostaria de colocar aqui vou disponibilizar um post sobre essa aula. Então, a cada dia, eu vou colocar um post lá no meu Instagram sobre essa aula e eu gostaria que você desse um feedback, fizesse um comentário a respeito da nossa aula, de como está sendo a aula para você, quais os ganhos que essa aula está te proporcionando. Eu sei que aqui eu tenho muitas pessoas que estão iniciando, muitos estudantes, muitos professores que já têm um caminhar longo, mas que tem tantas dúvidas também, porque eu recebo isso diariamente no meu Instagram e também vejo na minha prática pedagógica, né, gente? Ao longo desses 13 anos visitando escola, atendendo família, professores, alunos, eu vejo o tanto que esse assunto ainda é desconhecido, ainda é uma incógnita para a grande maioria dos profissionais. Né? Poucos profissionais têm um entendimento, que eu digo, claro, de toda a situação, de todo o sistema, de como funciona, tá bom? E também vou deixar aqui que ao final desses 3 dias, no dia 22, eu abrirei as inscrições para o meu curso também sobre a inclusão. Então, quem tiver interesse de participar, de ser meu aluno, de ser meu mentorado, fique ligadinho aqui. E vamos dar início à nossa aula sem mais delongas, né? Afinal, o que é antes de começar, eu queria primeiramente falar sobre o monstro, a gosma da procrastinação, tá? Se você está dominado por esse bicho aí, por favor, tira. Porque eu tenho interesse em que participe aqui da minha aula professores que querem mudança, professores que querem uma nova prática pedagógica. Então, se você está esperando aqui que eu dê uma fórmula para você, que eu te dê tudo assim mastigadinho e pronto, só para você fazer o copiar e colar, aqui não é o lugar. Porque aqui eu quero professores especialistas, professores estratégicos, professores que param para pensar e desenvolvem a sua prática pedagógica. Porque, não sei se você me acompanha, eu digo que nós temos 3 perfis de professores, né? Nós temos o desorientado. O professor desorientado é aquele que não está sabendo muito bem o que ele está fazendo. Sabe aquele assim que está a passeio? Que não sabe qual é o lugar dele? Que não planeja suas aulas, pega planejamento pronto, atividades prontas, fica ali preenchendo tempo com os alunos e não sabe exatamente o que está fazendo. Sabe aquele que cata o resto de uma atividade aqui, outra ali, mas não para ter como referência, e sim para oferecer para sua turma? Tem esse aí, que é o professor desorientado. Nós temos o professor cansado e machucado. É aquele professor, sim, que tem conhecimento, que busca, só que ele já está cansado do nosso sistema, né? De como que funciona a educação, que é tudo ainda muito devagar, não tem clareza, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, e principalmente cansado de ser desvalorizado, né? Isso é uma realidade na nossa profissão. Mas eu estou aqui para dizer que se você é um professor comprometido, se você é um professor empenhado, se você é um professor que estuda, que desenvolve os seus planejamentos, os seus projetos, que domina os processos, você será um professor respeitado, você será um professor qualificado, um professor solicitado pelos colegas, por outras instituições,
tá? Porque você vai ser referência, você vai ser aquela pessoa que os seus colegas gostariam de ser. E é esse que eu quero ajudar a formar. É esse que eu tenho buscado, é esse que eu acredito que enfim, a educação brasileira merece, né, gente? Nós não merecemos ser desqualificado, destratado, ganhar pouco, ter baixa remuneração. Nós merecemos ser qualificado, nós já somos, porque todo professor que eu conheço, ele acaba estudando muito, né? Às vezes fica perdido no que fazer com esse estudo, na sua prática. E é a minha intenção aqui, é ajudar a formar um pouquinho esses profissionais, em profissionais estrategistas qualificados, especialistas. E eu espero que você esteja aqui comigo. Se você estiver aqui comigo, ótimo, vamos lá que tem conteúdo para nós, tá bom? Bem, nosso tema dessa aula aqui é avaliação diagnóstica, né? Como que surgiu a avaliação diagnóstica? A avaliação diagnóstica, ela surgiu a partir do momento que não houve mais o quê? Reprovação na educação básica, né? Nas séries iniciais, na alfabetização. O que que acontece? Antigamente, como que era o sistema? Você entrava na primeira série, tinha provas, que eram as avaliações que eram dadas, que mediam seu conhecimento, se o aluno aprendeu ou não aprendeu, e esses alunos eram aprovados. E geralmente todas as atividades eram atividades de quê? De repetição, de decoreba, não era assim? O que que aconteceu nesse processo de progressão automática? Nós estamos recebendo na nossa aula, na nossa sala, alunos de todos os níveis. Alunos, por exemplo, já no primeiro ano, né, aqui do ciclo de alfabetização, alunos que vêm da pré-escola, da educação infantil, com conhecimento de alfabeto, conhecendo alguns numerais, já com a coordenação motora trabalhada, mas muitos também não vêm com isso, não vêm com esses pré-requisitos. E aí, o desenvolver das aulas, que nós estamos acostumados com aulas homogêneas, acabam sendo o quê? Aulas complicadas, porque uns fazem, outros não dão conta, e nós não aprendemos ainda a trabalhar com essa diversidade de alunos na nossa sala de aula. E um dos motivos da avaliação diagnóstica, porque ela existe, foi a partir daí. Por quê? Nós conseguimos avaliar o que esse aluno sabe ou não sabe. E uma coisa que acontecia muito era nós desenvolvermos as nossas aulas a partir de uma atividade que a gente achou interessante, né? Então, a gente dava para a nossa turma. Muitas vezes, o aluno não dava conta, ou então só uma parte da turma. Mas agora, é importante fazer essa avaliação diagnóstica, porque na avaliação diagnóstica você vai ter o quê? Todo o panorama, tanto do individual do seu aluno, como um panorama global da sua sala. Em que pé está a sua sala? Quantos alunos já têm conhecimento do alfabeto? Quantos alunos não têm? Isso dependendo do nível que você está trabalhando, tá, gente? Porque a avaliação diagnóstica, ela pode ser adaptada a qualquer nível e deve ser realizada para qualquer nível, tá bom? Nós temos outros tipos de avaliação também. Nós temos a avaliação formativa, que ela é feita ao longo do processo, né? Durante o processo, e ali a gente consegue o quê? Perceber se se seu aluno está aprendendo ou não está aprendendo. Nós temos essa avaliação diagnóstica, que ela pode ser início do ano letivo ou início de períodos, por exemplo, início de bimestre, início de semestre, né? E também pode ser no final dos períodos. Por quê? Você, fazendo uma no início e uma no final, você tem um comparativo da evolução do seu aluno, tá bom? Então, nós temos a diagnóstica, como eu falei, nós temos a formativa e temos a somativa, que a somativa era geralmente a que usava antigamente. Por exemplo, no bimestre vou ter duas provas valendo 10. Quem tirar a média 5, passou no bimestre. Só que o que acontece com essa prova somativa? Ela tem geralmente a intenção de fazer uma classificação dos alunos que acertaram tudo, dos alunos que estão medianos, não era assim? Quem tirou 5 aqui em Brasília, a gente usava MM, MS e SS. E MI quando não tinha bom rendimento, né? Quando era abaixo de 5. E nós também fazemos o quê com essa avaliação somativa? Ela tinha o objetivo de classificar quem foi aprovado e quem não foi aprovado.
o objetivo dela mesmo de avaliar o desenvolvimento das aulas e do conteúdo e o progresso da aprendizagem do aluno era muito pouco, porque ela não conseguia contemplar isso, ela não conseguia avaliar o progresso dessas aprendizagens, tá bom? Então, a avaliação diagnóstica, ela tem essa função de diagnosticar em que pé o aluno está de aprendizagem, de desenvolvimento, e vai te dar o quê? Subsídio para você planejar as suas aulas, né? A partir do que o aluno tem conhecimento, ou os grupos de aluno na sua sala de aula têm conhecimento, para que você faça o seu planejamento. E é claro que esse planejamento tem que estar o quê? Norteado, né, gente, pela BNCC, pelas habilidades que as crianças, né, os nossos alunos, dentro de cada nível de desenvolvimento, dentro de cada ano, você vai ali contemplar o que é necessário a ser desenvolvido naquele período. E é importante também essa avaliação diagnóstica, por quê? Porque ela vai dando direcionamento de como prosseguir os conteúdos. Então, aquela fala simplesmente de que eu tenho que vencer os conteúdos, ela não cabe mais nessa nossa realidade. Porque quem tem que vencer os conteúdos são os alunos, e não a gente, né? Porque o que acontecia? A gente ia lá dando conteúdo e muitas vezes iniciávamos conteúdos novos sem a maioria da nossa turma ter compreendido o anterior, né? Então, a gente não pode introduzir um conteúdo se o anterior é pré-requisito, se eu não tenho certeza que todos tenham aprendido. Então, quando eu faço avaliação diagnóstica, eu consigo mapear toda a minha sala de aula, ou seja, eu conheço realmente a minha sala de aula. Então, eu consigo dizer com certeza a que nível está o meu aluno e o que ele consegue fazer, o que não consegue fazer. Então, planejar as aulas fica muito mais fácil, né? E a gente tem que tirar de mente que avaliar é só aplicar prova, né? Ah, semana da prova, estou avaliando a minha turma. Não, eu costumo dizer que a avaliação, além da diagnóstica, a avaliação processual, ela é assim, essencial. Por que a avaliação processual? Porque a avaliação processual, ela nos diz exatamente como está sendo desenvolvido aquele processo, aquela aula, aquele conhecimento, né, aquelas habilidades, aquele conteúdo. E se eu estou contemplando os meus alunos ou não, ou se está dando certo ou não. Porque se eu avalio ali que poucos me entenderam, é importante eu reavaliar e replanejar uma nova aula. E dentro dessa visão de avaliação diagnóstica, onde todos nós temos um ritmo de desenvolvimento, é importante frisar que cada um aprende de uma forma. Então, se eu ofereço diversificação de atividades e formas diferentes de abordar o mesmo conteúdo, eu estou contemplando o maior número de pessoas dentro da minha sala, porque tem gente que aprende de forma visual, tem gente que aprende de forma auditiva, tem gente que aprende ensinando o outro ou fazendo, tem gente que já aprende desenvolvendo artes. Então, é muito individual a forma que se aprende. Então, esperar que todos tenham o mesmo ritmo e aprendam com a mesma atividade, com aquele único exercício que é dado sobre determinado assunto, é pedir para ter um fracasso escolar. E pensando no AEE, né, gente, essa avaliação diagnóstica, ela não fica só presa aos conteúdos, mas aos pré-requisitos que as crianças, os nossos alunos têm para desenvolver essas aprendizagens, né? Então, a gente tem que avaliar ali a atenção, memória, concentração, coordenação motora fina, grossa, equilíbrio, né? Se ele tem os movimentos, se não tem, percepção visual, percepção auditiva. Então, é importante que nessa nossa avaliação diagnóstica, nós também consigamos contemplar essas questões, tá bom? Então, como já falamos, a avaliação diagnóstica é essa ferramenta, tá? Que o professor deve ter clareza ao desenvolver. É importante que essa avaliação diagnóstica, gente, seja realizada em diversos momentos, né? Que você não tire só um dia para fazer, mas que você tire ali momentos da sua semana para realizar.
porque vai ser momentos individuais que você vai realizar, momentos coletivos para ver como que é o desenvolvimento no grupo, né? Momentos ali de intervenção só você e o aluno. Então, nessa avaliação, você vai fazer diversos momentos para que você avalie. E é importante sempre que você esteja fazendo o quê? Os registros dessa avaliação para que você consiga visualizar como a sua turma está e como seus alunos tá? E principalmente, para quê? Né? Qual o objetivo disso? Para fazer o seu planejamento posterior, fazer a sua intervenção posterior, tá bom? Então, a avaliação diagnóstica ela tem 3 objetivos. Identificar a realidade de cada aluno da turma também, né? Então, nem sempre, principalmente professores aí que trabalham no ensino médio, séries finais que atendem várias turmas, a gente sabe que às vezes a realidade de uma turma é muito diferente de outra. Então, é importante você fazer esse momento de diagnóstico, tá? Observar se os alunos estão desenvolvendo as habilidades cobradas que você necessita ali que seja alcançada, tá bom? E principalmente se o processo de ensino-aprendizagem está sendo eficiente. E se houver dificuldades, refletir sobre essas dificuldades encontradas. As dificuldades que o aluno obteve foi devido à forma que você desenvolveu o conteúdo, devido à estrutura dele familiar, né? Às vezes ele não tem um momento de estudo, às vezes ele tem que desenvolver outras atividades, ele não tem horário. Então, por que existem essas dificuldades? E vamos tentar sanar essas dificuldades, tá bom? Quando aplicar, né? Como eu já falei, em momentos iniciais, ou inicial da série, do ciclo, do bimestre. Agora, por exemplo, a gente está, em maioria aí já deve estar de recesso, né? Então, logo no início do semestre, é uma forma de começar o semestre, né? Fazer a avaliação diagnóstica dentro ali daquelas habilidades a serem desenvolvidas, né? E aí traçar o seu segundo semestre. E principalmente nesse momento, né, gente, onde a maioria das escolas estão retornando para o presencial. Olha só, então a gente tem que ter esse cuidado também, né? Avaliar aí se essas aulas online, aulas, como fala, híbridas, elas foram eficientes, contemplaram, porque nem sempre é questão do professor. Igual eu estou falando, tem às vezes a condição da família do aluno. Nós sabemos que tem aluno que não tem internet, que não tem acesso, que mora precariamente. Essa é a nossa realidade, né? Então, a gente tem que avaliar isso tudo para tentar, na sala de aula, contemplar o maior número de pessoas, de alunos possíveis, tá bom? Então, com a avaliação diagnóstica, você deve fazer diversas análises e, principalmente, fazer o registro dessas análises, tá bem? Por exemplo, na avaliação diagnóstica, você consegue avaliar diversas situações. Por exemplo, se o seu aluno produz texto, se o seu aluno lê, então isso já tem que ser uma atividade individual, né? A produção de texto também, de frase, de leitura, de escrita de palavra, de identificação, né? De fonemas. Então, isso tudo você vai avaliar. Questão de raciocínio lógico-matemático. Ele consegue fazer as 4 operações? Com dificuldade, sem dificuldade, né? Com reserva, sem reserva, identifica números, quantidades, relaciona cores, classifica. Então, dependendo do seu objetivo ali, você tem que proporcionar momentos para essas avaliações, tá bom? E aí, às vezes, o professor, assim, eu fico pensando muito nos professores das séries, né, mais finais. Fico pensando, mas eu vou fazer isso um por um. Não necessariamente, você pode promover ali um debate na sua sala de aula, por exemplo, sobre um determinado conteúdo, um determinado assunto, e você vai observando ali como os alunos vão se destacando, vão se desenvolvendo, solicitando aquele aluno que não se manifestou ainda para que dê sua opinião, e ali você consegue fazer diversas avaliações também. Então, existem diversas formas de promover essa avaliação diagnóstica, tá bom? Amanhã, na nossa aula de amanhã, nós vamos falar um pouquinho da avaliação diagnóstica
alinhada à BNCC. O que que nós precisamos ter nessa avaliação, né, de acordo com o ciclo aí de ensino fundamental, né, educação básica, o que que a gente precisa ter nessa avaliação para que ela contemple o ano que eu estou trabalhando, né? E que também seja progressivo, né? Porque, de acordo com a BNCC, os conhecimentos são basicamente os mesmos. O que difere é o grau desse conteúdo, né? De profundidade do conteúdo, né? O primeiro ano e o terceiro ano trabalhamos mais ou menos a mesma coisa. O que vai mudando é a dificuldade, é a profundidade, é o debate sobre esses conhecimentos, tá? Então, eu te espero amanhã e não deixe de comentar lá no meu post do Instagram sobre a nossa aula aqui. E é um prazer ter você aqui comigo e espero que você aproveite bem. E ao final das aulas sempre vai ter o PDF que eu vou colocar no grupo do WhatsApp. Então, quem ainda não entrou no grupo, por favor, entre lá, tá bom? Beijo, até amanhã. Tchau.